Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 26, e vai dizer assim: e quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas. Quem está entendendo esse negócio? Essa leitura que estamos fazendo, louvado seja o nome do Senhor, fala a respeito do momento que Jesus estava sendo levado para a montanha da caveira para ser crucificado lá. Para ser crucificado lá. Amém? Esse é o exato momento que Jesus sai do pátio de Pilatos, já com a coroa de espinhos na cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Já com a manta, era um pano, um tecido fino, vermelho, sobre as suas costas, e a cruz pelas costas. Pelo que o texto dá a entender, louvado seja o nome do Senhor, Jesus estava meio cansado. E a Bíblia diz que tomaram certo Simão, verso 26, sirineu, quer dizer da cidade, de uma cidade chamada Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas dele, as costas, acraseado S, as costas, para que a levasse após Jesus. E seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam no peito, no peito, batiam e o lamentavam. Amém? Amém. Pensa aí, olha para cá. Pensa aí, Jesus está sendo levado para o Calvário, ele vai ser crucificado lá. Vão pregar suas mãos, seus pés lá na cruz. Amém? Amém. Crucificado ao lado de mais dois malfeitores. E no meio dessa caminhada, a multidão, no meio da multidão, no meio daqueles que conheciam a Jesus, essas mulheres estavam gritando, chorando desesperadas. Imagina a loucura, a comoção no meio daquela multidão, de mulheres chorando. Diga misericórdia. Misericórdia. Nesse momento, cadê os apóstolos? Tirando em exceção o apóstolo João. O apóstolo João, que o acompanhava também junto com a própria mãe de Jesus e junto com Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Mas cadê os demais apóstolos? Cadê aqueles que foram curados, ainda mais homens? Um leproso dentre 10 que foi curado. Lázaro também, que era homem, que foi ressuscitado dos mortos. Cadê aquele centurião que viu um milagre? Afinal de contas, soldados romanos seguiam aquela multidão. Cadê o centurião, líder de uma esquadra de soldados? Com certeza a sua esquadra não estava ali. Eu tenho certeza que outro estava de plantão. Mas mesmo assim, cadê? Cadê o cego? Aliás, aquele que era cego e que também tem um nome por Bartimeu. Cadê? Cadê esses homens que foram curados? Cadê aquele homem que era paralítico há 38 anos e foi curado por Jesus? Cadê esses homens? Mas as mulheres que seguiam Jesus estavam ali fielmente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Chorando, gritando, naquela comoção, uma loucura terrível no meio da multidão, daquelas mulheres chorando, desesperadas. Ah, meu Senhor! E choravam e gritavam no meio da multidão de desespero, porque estavam vendo o seu mestre sendo conduzido à morte. Jesus havia recebido a pena máxima, que era a pena de morte. Pelo quê? Por pregar o amor. E também a justiça de Deus. Diga comigo, justiça. Porque Deus não é só amor. Deus também é justiça. No meio da trajetória dos 3 anos de Jesus, antes dele ser crucificado,
Eu canso aqui de pregar para vocês e mostrar a vocês quantas vezes Jesus abriu a boca. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus é uma prova que Jesus está diante das lideranças religiosas da época e está repreendendo eles, chamando eles a atenção. E dentre tanta coisa que Jesus falou, no meio, louvado seja Deus, no meio das falas de Jesus, ele chamou eles de sepulcros caiados, quer dizer, sepulturas bem enfeitadas por fora, mas ele continua dizendo assim: porém por dentro vocês estão cheios de ossos, e de tudo quanto não presta, ossos, coisas podres e tudo quanto não presta. No meio da narrativa do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus chama eles de cobras venenosas. Jesus chama eles de guias cegos. Diga misericórdia. Misericórdia. Quando você lê textos, louvado seja Deus, no Evangelho, você percebe que há textos em que Jesus vai dizer assim: se tua mão direita te escandaliza, corta ela, decepa ela e lança fora, porque é melhor você entrar sem uma das mãos no reino dos céus do que ir para o inferno com as duas mãos. Dentre tantas falas de Jesus, ele continua: se o teu olho te escandalizar, arranca-o para fora, porque é melhor você entrar sem um dos olhos no reino dos céus do que ir com os dois olhos para o inferno. A narrativa é clara quando Jesus diversas vezes ele vai deixar claro. Pega o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quantas vezes eu não li aqui, quantas vezes eu não cito o verso de número 31, onde ele diz que aparecerá em glória e em grande poder nas nuvens, e ali estará diante das nações e separará os povos, vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. E as ovelhas, quer dizer, aqueles que estarão à sua mão direita, ele dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas é no verso 41 que ele vai dizer que aos que estiverem à sua mão esquerda, aos bodes, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. No meio da sua caminhada, no sermão do monte, no sermão, sabe aquele sermão bonito? Nós precisamos ler mais os evangelhos. Precisamos o que, irmão? Sim. Precisamos ler mais os evangelhos. Você precisa abrir o Evangelho de Mateus, pelo amor de Deus. Você precisa abrir o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João. Abre, pelo amor de Deus. Então, toma coragem, pelo amor de Deus, de ler esses livros. De ver como era a vida de Jesus e o que Ele determina que nós façamos para Ele. Ele prepara cada um de seus discípulos, incluindo eu e você lá nos Evangelhos, a suportarmos toda e qualquer luta e combate nessa vida para podermos herdar a vida eterna. Ele que ensina dessa maneira. Você não vai ver em nenhum outro mais livro das Escrituras da Bíblia alguém ensinando da forma que Jesus ensina. Por isso que eu sempre digo: leia os Evangelhos. Ouça o Evangelho. Chega lá no YouTube, bota lá na barrinha de pesquisa, liga o microfonezinho, Evangelho de Mateus, e deixa rolar. Pelo amor de Deus, gente, é a alma de vocês. Pelo amor de Deus, vocês se conscientizem, porque é a alma de vocês. Eu estou aqui todos os dias. Estou aqui todos os dias preparando, ensinando. E às vezes a gente vê, muitas vezes, a pessoa descuidada, é um descuido. Cuida da tua alma, diga graças a Deus. Graças a Deus. Não fia e nem baseia a tua fé na minha, nem em mim, nem na igreja. Diga graças a Deus. Baseie no Evangelho de Cristo, amém, irmão? Porque o Evangelho de Cristo é paz, é vida, é imortalidade. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar todo aquele que crê.
O Evangelho de Cristo. Leia os Evangelhos, pelo amor de Deus. E dentre as falas de Jesus, lá no Sermão do Monte, é bonito o Sermão do Monte. É maravilhoso. Você já leu o Sermão do Monte? Quando Jesus começa, no capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados. Bem-aventurados vocês que choram, porque vocês irão dar muitos sorrisos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É maravilhoso o Sermão do Monte. Mas é no meio do sermão, no capítulo de número 7, o verso de número 21, que ele vai dizer: e por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade dele. Muitos naquele dia irão chegar para mim dizendo: mas nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres, grandes milagres em teu nome, e em teu nome nós profetizamos, quer dizer, nós revelamos, entregamos visões, falamos sonhos proféticos. E ele continua dizendo lá no texto, você pegando versos 21, 22, 23, e eu vos direi abertamente: não conheço nenhum de vocês, apartem-se de mim todos vocês que praticaram a maldade. Quem está entendendo isso? Irmão, coloca na tua mente. Amém? Jesus não facilitou. A caminhada de Jesus, durante os 3 anos que ele teve aqui na terra antes de ser morto, foi uma jornada em que muitas vezes ele estava bem acompanhado. Amém? Amém. E muitas vezes ele esteve em perigo, em situação de morte. Não pense você que você pensa em seguir e servir a Deus e vai ser fácil, não vai. Amém, irmãos? Amém. Volta lá para o Evangelho. Volta para Lucas 23, nós vamos continuar lá porque eu tenho algo a falar. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no verso 26, ele vai dizer: e quando iam levando, tomaram um certo Simão da cidade de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Batiam nos Peitos. e o lamentavam. As mulheres estavam lá fiéis, amém? Estavam seguindo a ele. Mas cadê aqueles que ouviram a palavra da boca dele e ele curou? E a Bíblia vai dizer no verso 28, continua aí: porém Jesus voltando-se, olha para cá, olha para cá, haviam tirado a cruz das costas de Jesus, colocaram sobre esse Simão, esse homem chamado Simão da cidade de Cirene. E Jesus, quando ia prosseguindo, nesse exato momento, ouvindo o lamento, ouvindo aquela comoção terrível, aquela loucura que estava no meio da multidão de mulheres chorando, desesperadas, ele está caminhando e ele volta. Ele interrompe a caminhada e ele agora vai dar atenção àquelas mulheres que estão naquela comoção terrível no meio da multidão. E olha o que ele diz: filhas de Jerusalém. Filhas de quê? De Jerusalém. Filhas de quem, ó? De Jerusalém. Sião. Diga comigo, Sião. Sião. Filhas de Sião, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Chorem por vocês. Chorem pelos filhos de vocês. Jesus sabia que a partir daquele momento, depois da morte e ressurreição dele, muitos ali naquela multidão iriam se converter, e ainda mais os filhos daquelas mulheres. Os filhos de quem? Ele sabia que os filhos daquelas senhoras que estavam gritando tanto e chorando tanto
iriam se converter a ele. Amém? E ele já estava preparando o coração delas, porque o que ele vai dizer agora é o que vai acontecer com os filhos delas. Escuta aí. Chorem antes por vocês, porque elas iriam continuar. Jesus ia morrer, ressuscitar, iria voltar para o céu, mas elas iriam continuar ali. Sim ou não? Sim. Crendo no mesmo Jesus, perseverando. Olha para cá, você que é mulher. Essas mulheres aqui que estão chorando, essas mulheres que vão testemunhar a morte de Jesus, quando ele ressuscita, ele passa ainda 40 dias na terra. Quantos dias? 40. Elas agora vão descer para Jerusalém, depois de 40 dias, e vão para um espaço pequeno, onde 120 pessoas, incluindo elas, vão estar orando. O que significa que, independente da situação que você passar, não saia da presença de Deus. Independente do que você contemplar, do que os teus olhos virem de ruim, não saia da presença de Deus. Seja perseverante, mulher. Seja persistente, seja valente, seja guerreira, porque Deus não te chamou, louvado seja o nome do Senhor, para desistir, senão, louvado seja Deus, para dar a volta por cima e insistir até o ponto, como eu disse já nessa noite, Apocalipse capítulo 2, verso 10, sendo fiel até a morte para receber a coroa da vida. Bate palmas para Jesus e dá teu... Cadê você que tem boca para dar glória? A nossa boca santa e glória para Jesus. Ele te chamou para ser fiel até o dia da tua morte. Não foi para desistir no meio da caminhada. Elas vão testemunhar Jesus morrer. Elas vão correr atrás de preparar perfumes e bálsamos para poder embalsamar o corpo de Jesus. E são mulheres. Quem dá glória para Jesus aí? E são mulheres que vão estar no exato momento em que Jesus ressuscita dos mortos. Oh, glória! Aleluia, Deus! Elas não desistem. E mesmo depois de 40 dias em que Jesus voltou à vida, 40 dias depois, quando Jesus é elevado aos céus e some numa nuvem, elas ainda estavam lá. Diga graças a Deus. Orando. Estavam fazendo o quê? Orando. Fazendo o quê, irmão? E meditando na palavra. Orando e meditando na palavra. Orando e meditando na palavra. Orando e ouvindo a palavra de Deus. Quem está entendendo? Cadê as mulheres nessa noite? Quem está entendendo nessa noite? Continua firme nessa tua fé. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amigos irmãos, queria pedir a você que curtisse, deixe o seu joinha aí no vídeo, certo? Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, passa para outras pessoas, vamos dar um crescimento no canal, tá certo? Fé, diga graças a Deus. Graças a Deus. E é aqui que entra a parte dolorosa desse texto. Primeiro ele vai dizer assim: chorem antes por vocês, verso de número 28. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Verso 29. Porque eis que hão de vir dias. Eis que hão de vir dias. Porque eis que virão dias em que dirão: mais felizes, bem-aventuradas as estéreis. Quer dizer, aquelas que pela medicina não têm saúde para ter filhos. Aquelas que pela medicina não têm saúde para ter filhos. Mais felizes serão essas. Aquelas que não têm saúde, que têm essa doença, esterilidade. Sofrem de esterilidade. Não podem ter filho de jeito algum. Mais felizes serão elas. E os ventres que ainda não geraram filhos. E os peitos que não amamentaram. Olha aí. Amém? Verso 30. Então começarão a dizer aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubra-nos. Olha para mim. Primeiro Jesus profetiza sobre elas. Profetiza sobre
eu vou partir. Eu vou voltar para a glória do meu Pai. Ele estava sofrendo naquele momento, sim ou não? Mas ele sabia que ele ia morrer, mas ia voltar à vida. E iria voltar para onde? Ele sabia. E sabia muito mais que quem ia ficar aí eram elas. Que quem ia ficar aí para suportar a dor da caminhada na fé. A dor da caminhada, olha para mim, irmão. A dor da caminhada Da fé. A vida de Jesus não foi fácil, não. Você sabe quantas vezes Jesus sofreu a ameaça de ser apedrejado e morto? Você sabe quantas vezes? Você está de brincadeira na presença de Deus? Você está de brincadeira? Você está achando que é fácil? Amém? Você sabe quantas vezes Jesus foi ameaçado de morte? Certa vez, Jesus, lá no capítulo 8 de João, capítulo quanto? Lá nos versos finais. Jesus acaba de terminar um discurso. E ele diz assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aí quem estava ouvindo naquela época entendia bem de Bíblia. Entendia o quê? Estude a palavra, irmão, pelo amor de Deus. Amém? Ouça a palavra. Para de estar ouvindo só louvor no YouTube, pelo amor de Deus. Eu estou alertando vocês todo dia. Eu vou partir dessa vida, eu tenho certeza. Vou partir de mãos limpas, porque eu tenho alertado. Para de ouvir só louvor no YouTube. Coloca uma mensagem, coloca a Bíblia em áudio. É melhor, você ganha mais do que uma pregação. Tenha certeza. Coloca a Bíblia em áudio, vai, pede lá os evangelhos. Não vai para Salmo, não vai para... Não vai não, querido. Não vai para Provérbios, não vai para Eclesiastes, não. Vai para os evangelhos. Para onde? Evangelho. Exato. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. O Evangelho de João é extraordinário. Se você colocar para ouvir o Evangelho de João na voz de Cid Moreira, você se lembra aquele jornalista antigo? Ele tem aquele vozeirão. E nem me dá. Coloca o Evangelho de João. Você já viu Apocalipse na voz de Cid Moreira? Meu Deus do céu, amém? Você fica de coração na mão escutando a leitura dele em Apocalipse. É forte demais. Precisamos nos dedicar a ouvir, a ler a palavra. Se você não se sente em condição de ler, coloca pelo menos em áudio. Mas se você sabe ler, é melhor você ler. Leia, estude as Escrituras. Leia principalmente os Evangelhos. Amém? E no capítulo 8 está lá Jesus. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aí olharam para Jesus os religiosos da época e disseram assim: tu és mais velho que nosso pai Abraão? Abraão, presta cá comigo, irmão. Já tem quase 2000 anos que Abraão tinha partido dessa vida. Diga misericórdia. Como é que ele está dizendo que Abraão viu os dias dele? Tu és mais velho que nosso pai Abraão? Aí ele abre a boca, olha para cá. Jesus abre a boca e diz assim: antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Você conhece essa expressão? Você não conhece? A expressão eu sou foi a expressão falada no capítulo 4 de Êxodo. Capítulo 4 de Deus se apresenta na sarça para Moisés. Capítulo 3 ou 4. Geralmente eu confundo. Ele se apresenta na sarça para Moisés. E quando Moisés pede uma identificação da parte de Deus, ele diz assim: quem és tu para que eu diga ao povo de Israel? Aí sabe o que Deus responde? Eu sou o que sou. Quando Jesus, no capítulo 8 de João, abre a boca para dizer antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo: vocês podem não crer, mas eu também sou Deus. Quem está entendendo esse negócio? Vocês podem não crer, mas eu também sou Deus. Oh, glória! Sabe o que acontece? Eles pegam pedra na mesma hora.
Cada um sai catando uma pedra, por maior que fosse, e agora se preparam para jogar pedra em Jesus e matá-lo apedrejado, porque para eles era uma expressão de blasfêmia e de zombaria. E a Bíblia diz que nesse momento Jesus some. Nesse momento Jesus o quê? Some. Porque ainda não era chegada a hora dele. Olha para cá. O que me chama a atenção é isso. Amém? Que enquanto não chegar a mim, a tua hora, diga graças a Deus, ninguém vai encostar sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Mas quando chegar a hora, aceite. Amém, irmãos? A gente tem que estar preparado para o dia bom e para o dia mau. A gente tem que estar bom para as fases boas da vida da gente. Eu sempre digo isso. Quando eu estou vivendo minhas melhores fases, eu digo: Jesus, me prepara, porque eu sei que daqui a alguns meses, ou daqui a 1 ano ou 2, vai vir alguma desgraça, porque enquanto eu estiver nessa terra, eu sei que tem. Isso se chama conscientização. Isso se chama, sabe o que, irmão? Entendimento. É a pessoa ser madura o suficiente para saber viver as fases boas da vida e as fases mais desgraçadas e infelizes da vida. Maturidade, para depois, quando você estiver bem e você cair numa desgraça, você disser assim: pronto, vou desistir de tudo, vou jogar tudo para cima. Diga misericórdia. E quando eu falo isso, eu falo em relação à fé em quem? A fé na palavra de... Vou corrigir. A fé na palavra de Deus. Eu não posso desistir. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque vem os dias bons, mas também tem os dias ruins. A Bíblia diz que quando vierem os dias bons, se alegre com eles. Amém? Mas quando vierem os dias ruins, se contente. Porque Deus criou os dois. Diga graças a Deus. Para o que o homem não presuma do que há de acontecer no dia de amanhã. A gente não é para estar preocupado com isso. O que Jesus agora vai falar me surpreende. Olha o que ele diz. Voltando para Lucas 23, o verso 31. Amém? E eu encerro nele. Porque se é o madeiro verde, quem é o madeiro verde é Jesus. Quem é o madeiro verde? Jesus. Fazem isso, que se fará ao seco? Diga comigo, verde. Diga verde. Verde. A madeira verde, amém? Ela é mais difícil de pegar fogo. Dependendo da grossura, ela é mais difícil de você conduzir ela no momento de partir ela. É até mais frágil quando ela está verde, no momento de você derrubar, no momento de você quebrar ela. Porém, ela resiste mais do que a seca. Você vê que a madeira seca, quando uma árvore está secando, ela já começa a se quebrar. Pode perceber. É nesse, como é que eu posso dizer? É nesse patamar que eu quero falar. Quando a árvore está seca, ela já começa a se quebrar. Amém? Os galhos dela já começam a se quebrar. Olha para cá. Você já passou debaixo de uma árvore seca e de repente você escutar aquele barulho, pá! Estralando, porque está quebrando, é ou não é? Aí você sai de baixo. Amém? Às vezes um galinho de nada, pá! Não sai de E baixo. é só o bichinho estralando de tão seco que ele está. Amém? Agora você vê a árvore verde, ela é viçosa, ela tem força, ela tem força da raiz. Amém? Aos galhos. Sim ou não? Sim. Aí ele vai dizer: se fizeram isso ao madeiro verde, imagina o que se fará ao seco. O que ele está dizendo: se fizeram isso comigo, que fiz o bem, que tenho toda a plenitude do Pai, que eu tinha a condição de sustentar todo o peso que o mundo trouxesse sobre mim. Imagina sobre vocês. Imagina sobre aqueles que vão crer depois de mim. Ele está falando isso, ele vai profetizar isso no verso de número 28. Não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Quer dizer, aqueles que iam se converter no futuro não muito distante.
depois da morte e da ressurreição dele. Quem está entendendo isso? Entenda uma coisa, irmão. A vida de Jesus não foi fácil. A palavra de Deus diz que nós somos o seu corpo. Somos o quê? Seu corpo. Olha para cá. Quando eu vejo a Bíblia comparando a igreja ao corpo de Cristo, e quando eu vejo a aversão, quando eu vejo a perseguição, quando eu vejo todo o sacrifício, como é que eu posso, qual é a palavra que eu posso escolher, meu Deus, todo o sofrimento que o corpo de Jesus passou. Olha para cá. Diga comigo, corpo. Diga corpo. A mão de Jesus, uma das mãos, as duas foram pregadas, sim ou não? Sim. Agora imagina, não se sabe se eles pegaram primeiro a direita, a esquerda, ou se as duas de uma vez. Mas imagina, a mão esquerda sendo pregada, o pé sendo pregado. Diga comigo, membro. Exato. A igreja completa, todos os cristãos, todos aqueles que creem na palavra de Deus, espalhado pelo mundo inteiro, seja aqui no Brasil, nas Américas, na África, Ásia, seja onde for. Todos aqueles que creem, todos os cristãos que creem na palavra de Jesus, todos estes reunidos são o corpo de Jesus. E eu e você somos um membro deste corpo. Somos um Membro. Olha para mim. A mão era um membro e foi cravejada, assim ou não? Sim. É aí que a gente não entende o negócio. Nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo sofreu toda aquela aversão, todo aquele sofrimento medonho. Mas a gente não quer sofrer, sendo que também somos membros do corpo de quem? De Cristo. E se tu for a mão à esquerda? Se tu for o pé dos membros desse corpo? E se tu for a fronte que foi cravejada de espinhos? E se porventura tu fores uma parte das costas que foi dilacerada, cortada e alvejada por um chicote de 12 tiras, sendo arrancada a pele em cada chicoteada que descia. Se tu fores parte dessas costas, eu não estou disposto a sofrer tanto por Jesus. Meu Deus do céu. Amém? Amém. Eu me lembro que um dia, já vou terminar, eu disse que ia terminar nesse texto, eu vou terminar nele. Eu estava no barbeiro, fui cortar meu cabelo lá em São Vicente do Seridó. E no meio da conversa, o camarada perguntou para mim como era fazer missões, como era pregar o evangelho no meio do mundo. Eu digo, meu filho, é bom, mas não é fácil. E eu no meio da conversa, eu contei a ele que poucas semanas dessa data que eu fui cortar meu cabelo lá, nós fomos à casa de um rapaz, e chegamos lá, o rapaz estava amarrado de corda, endemoniado, estava possesso de demônios, amarrado de corda. E desamarraram o rapaz para nós podermos fazer a oração nele. Quando desamarraram, ele veio com os 2 pés no meu rosto. Pensa numa mão, tamanho do mundo, com os 2 pés no meu rosto. Aqui em areia, eu só não vou terminar de contar como terminou, porque na realidade a gente expulsou o demônio daquele rapaz e ele ficou livre do demônio. Em areia, eu vou resumir, a gente foi para expulsar o demônio de uma moça. Irmão, dava trabalho. O pessoal que estava lá não conseguiam segurar ela, com muita dificuldade, com muita gente em cima dela. Irmão, quando eu fui para orar em cima dela, soltaram ela deu uma tapa. Diga aí, uma moça possessa de demônios, várias pessoas para segurar dela, ela deu 3 tapas nas minhas costas, que eu saí de lá com as costas fervendo. Irmão, eu já apanhei, já fui ameaçado de revólver. Graças a Deus a moça ficou liberta, amém? Glória a Deus. Oramos, fizemos um jejum, ela ficou liberta para a glória de Deus. Eu já passei por cada situação, já ameaçaram de morte, já pegaram arma para matar a gente, onde a gente estava pregando o evangelho. E pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus, deixa de chorar, deixa de mimimi, porque tu está passando luta e tu já quer deixar Jesus, deixa de vir à igreja. Para de mimimi, deixa de mimimi, diga glória a Jesus. A gente tem que ser fiel, perseverante, amém, irmão? Independente de qualquer coisa que você passar, seja fiel a Deus. Oh, glória! Seja fiel a Deus. Amém?
Glória, glória, glória. Tá aí minha mãe. Eu passei uma luta. Eu quase que pego uma tuberculose de tanto orar e jejuar. Alguém diz assim, é sacrifício de tolo. Irmão, nada que a gente faz para Deus é sacrifício. Amém? Estava orando, jejuando por uma causa. Até um dia Deus dá o basta, me mandar a resposta. E Deus deu o baixo, pronto, meu filho. Está aí a tua resposta, pode parar por aí. Mas eu passei por cada uma. Você nem imagina. Ameaçado quantas vezes. Sofrido quantas vezes levando chuva e passando fome no meio do mundo pregando o evangelho. Quantos meses passei passando fome. Em 2010, estou terminando. De março, deixa me ver, aliás, de fevereiro, março. De março para abril de 2010, amém? Eu passei 2 meses em Serra Branca fazendo a obra lá. Eu só jantava. Foram 2 meses em que eu só jantava porque não tinha café nem almoço. Pelo amor de Deus, para de reclamar e deixa de mimimi na presença de Deus. Porque quem serve a Deus não pode dar de mimimi. Entenda uma coisa, Jesus deixou claro. Se fizeram isso comigo, se eu passei tudo isso, imagina vocês. A gente não pode estar de choradeira nem qualquer coisa. Ai, eu vou parar. Parar o quê? Parar o quê, filho? Amém? Você vai parar o quê? Se punha de pé. Sabe o que acontece dali para frente quando Jesus passa isso? Estevão morre apedrejado, um diácono da igreja. Tiago, apóstolo, morre, ele perde a sua cabeça. Herodes, um governante da época, amém? Manda matar o apóstolo Tiago. Cortar a cabeça dele. E olha para cá. E não matou Pedro, porque pegaram Tiago e Pedro, mataram Tiago, guardaram Pedro para o outro dia. Diga misericórdia. Misericórdia. Mataram Tiago e guardaram Pedro para outro dia. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Mataram e guardaram outro para outro dia. Só não mataram porque Deus enviou um anjo lá na cadeia onde ele estava. Diga glória a Jesus. Glória. E deu livramento. Você está entendendo isso? Entenda uma coisa. Nada acontece enquanto não chegar teu tempo, filho. Amém? Se chegou, glória a Jesus. Mas nada acontece antes de tempo. Amém, irmão? Nada. Tenha fé. Amém? Tenha fé. Esteja seguro nas promessas de quem? De Deus. Poxa, tu está vindo para a igreja, está ouvindo a palavra. Deus garante na palavra dele que vai te abençoar. Aí tu está passando, tu está na tua etapa ruim. Está na tua etapa ruim. Vou desistir. Meu Deus. Diga misericórdia. Misericórdia. Passa a etapa ruim. Diga graças a Deus. Graças a que nem diz, que nem cantava o cantor Lázaro, o irmão Lázaro. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Bate palmas para Jesus e glorifica. Quantos apóstolos, quantos discípulos morreram, mas não desistiram. Foram fiéis até o fim. Volto a repetir. Apocalipse 2, verso 10. Seja fiel até a morte, e Ele lhe dará a coroa da vida. Oh glória, fecha teus olhos. Louvado seja.